Que alegria estar aqui e ao visitar Nossa Senhora e o seu santuário, tenho certeza disso, o nosso coração se enche de esperança, porque estamos neste tempo bonito, tempo do ano jubilar, tempo do ano santo. A nossa saudação, sempre muito especial, para você, querido devoto, romeiro, peregrino de Nossa Senhora. E saudamos você aí de casa, que sempre nos dá a alegria da sua companhia, você que nos acolhe como um filho querido, para repartir e multiplicar as bênçãos de Deus. No Brasil e no mundo, a Igreja celebra hoje a festa de um apóstolo muito significativo para a nossa vivência da fé. Tomé é símbolo não apenas ou não simplesmente da incredulidade ou da falta de fé, ao contrário, Tomé é o apóstolo da fé jubilosa, da fé convicta, e tenho certeza que uma das maiores profissões de fé do Novo Testamento é a profissão de fé que Tomé faz diante do Cristo ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Esse é o nosso desejo de, nesta noite, renovar ainda mais a nossa confiança, a certeza de que somos filhos e filhas queridos de Deus. A primeira leitura é um trecho muito bonito da carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso, como nós sabemos, é uma cidade de origem grega. A cultura grega era dominante na época em que Paulo visitou essa cidade antiga. Atualmente, Éfeso pertence à Turquia, faz parte da Turquia. E ali, Éfeso foi um grande centro de evangelização do cristianismo. Paulo esteve ali por 2 longos anos. E a carta aos Efésios, de alguma maneira, representa a maturidade teológica do apóstolo. Os estudiosos da Bíblia dizem isso. É uma carta muito bem escrita, que mostra a maturidade teológica desse homem, desse grande missionário. E há muitos temas fundamentais na carta aos Efésios, mas 2 temas são certamente predominantes. O eixo sobre a própria igreja. Paulo explica nessa carta, de uma maneira muito bonita, a razão de ser da igreja, da sua unidade, da sua constituição. E o outro tema, ao lado do tema eclesiológico, é o tema sobre Jesus, a cristologia presente na carta que São Paulo escreveu aos Efésios. É uma cristologia também bastante madura, desenvolvida. E o trecho que nós ouvimos hoje começa dizendo uma coisa muito simples, que às vezes nos passa despercebido. São Paulo nos lembra que na igreja ninguém é estrangeiro. Na igreja somos todos irmãos. E somos parte de um mesmo povo, de uma mesma família. Entre vós, diz São Paulo, não há mais gregos nem judeus. Somos todos filhos de Deus. E nos reunimos nesta grande família, querida e amada pelo Senhor. E São Paulo vai mostrando que a força do Evangelho deve sempre nos unir na comunidade, nos fazer irmãos. E a igreja vai se transformando, nessa linguagem bonita de Paulo, num grande edifício. Não num edifício simplesmente material, não simplesmente num templo, mas
num corpo místico, cuja cabeça é o próprio Cristo. Essa é a imagem bonita de uma comunidade que vai sendo formada e que vai amadurecendo na compreensão da fé, na compreensão de quem é Jesus e de tudo aquilo que Ele gratuitamente nos oferece. O Evangelho celebra de uma maneira muito direta a festa do apóstolo Tomé, que esteve desde o início no grupo dos 12 apóstolos, dos primeiros seguidores de Jesus. E o Evangelho conta essa história que todos nós certamente lembramos de cor. Ali no dia da ressurreição, o Cristo ressuscitado se mostra, se deixa ver, mas Tomé, que estava ausente, permanece em dúvida. E é bonito quando ele diz assim: se eu não vir as marcas do prego na sua mão, não vou acreditar. A história de Tomé nos faz pensar num tema que é muito atual nos dias de hoje, que é o tema da fé e da razão. O Papa João Paulo II, de feliz memória, escreveu uma carta encíclica com este tema, fé e razão. E entre outras coisas, o Papa lembra que a fé e a razão são como que duas asas que nos levam ao conhecimento, à contemplação do verdadeiro Deus. Fé e razão são duas qualidades essenciais para todos e também para nós cristãos. Por quê? Em que sentido? O Papa João Paulo II vai explicando que a fé, ela precisa sim de um argumento, ela precisa de sinais sensíveis, ela precisa encontrar a própria coerência. E é bonito perceber como que a fé cristã vai se estruturando a partir disso, a partir do diálogo com a razão. Por isso que os estudiosos da Bíblia sempre insistem num ponto fundamental. Há uma razoabilidade no cristianismo. Há um sentido de coerência, de lógica. E o Evangelho de hoje deixa isso muito claro. O Evangelho de São João deixa claro que o Cristo ressuscitado não é simplesmente uma imaginação. Ele não é uma fantasia, não é uma ilusão. O Cristo ressuscitado não é um fantasma, não. É o Cristo glorioso, que é capaz de entrar mesmo com as portas fechadas, mas ele conserva ainda as marcas da crucifixão. Por isso que a teologia moderna sempre vai insistir num ponto fundamental. O crucificado é o ressuscitado, não são duas pessoas diferentes. O Jesus crucificado não é simplesmente um dublê, não é um artista, não é alguém que faz de conta que morre no lugar do outro, não. O mesmo Cristo que morreu foi ressuscitado por Deus. E é essa a experiência vivida por Tomé. Essa é a experiência de fé de Tomé. É reconhecer que Jesus e só Ele é a salvação de todos. É reconhecer que o crucificado é o ressuscitado, é o vivente, é aquele que nos oferece a imortalidade. Nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos, e a fé cristã nos ensina que nenhum de nós é criado para a morte. Deus nos cria para a imortalidade.
E Tomé se dá conta disso, se dá conta da beleza da vida que o ressuscitado traz em si mesmo e que também oferece a cada um de nós. Por isso que a expressão de fé de Tomé ficou marcada na memória cristã como uma das mais belas profissões de fé. Meu Senhor e meu Deus. É a fé da igreja, é a fé dos apóstolos, é a fé que nos acompanha, apesar das dificuldades, apesar das dúvidas, apesar das incertezas. Não poucas vezes as pessoas me procuram dizendo mais ou menos assim: ô Padre Eduardo, parece que eu estou perdendo a fé, estou desanimado, não encontro mais os sinais da fé. Eu sempre penso o seguinte: a fé é um dom precioso que Deus mesmo nos oferece. E ninguém perde a fé. A gente perde outras coisas. A gente perde às vezes o celular, o guarda-chuva, a blusa. A fé não. A fé, ela sempre vai estar aqui no nosso coração, na nossa vida. Qual que é a nossa tarefa? E certamente essa foi a tarefa também de Tomé. A nossa tarefa é fazer da fé, dessa virtude teologal, o ponto de partida para as nossas atitudes. Só faz o bem quem tem fé. Só ama o próximo quem realmente tem fé. E só quem tem fé é capaz de superar com alegria as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. A fé é como se fosse aquela armadura resistente e forte que nos protege não apenas no combate espiritual, mas a fé é aquela armadura forte e resistente que nos protege diante do desânimo, das dificuldades, do medo, da insegurança. E Tomé simboliza isso, simboliza a superação da dúvida, a superação das inseguranças, dos medos. Por isso que a igreja conserva a sua memória na certeza de que a nossa fé nunca se perde, a nossa fé nunca se apequena, porque Deus plantou no nosso coração essa semente bonita da fé na ressurreição do seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora nos acompanhe sempre nessa caminhada bonita e na nossa profissão de fé.